meus queridos, tudo bem? Rapaz, hoje eu vou falar sobre um desenho, não só sobre um desenho, mas por tudo que envolve ele, né? Um desenho ali da década de 70 e obviamente devo ter assistido ele ali no finalzinho de 70, início de 80, né? Que é o Marco dos Apeninos até os Andes. Você já conhecia esse desenho, cara? Alguém aí viu? Eu sou de 75, né? E esse desenho passou ali, acho que no finalzinho de 70, da década de 70 para o início da de 80. E eu tô querendo falar desse desenho já há muito tempo. Quando eu criei o canal do YouTube e tal, eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a lembrar de muita coisa, né? E eu falei, porra, eu queria falar sobre isso. Eu fiz uma pauta lá no Word, fui procurando as paradas e botei lá, só que eu não sabia o nome do desenho. E eu escrevi lá, um bonequinho assim, tal. Bem, pesquisei e descobri que o nome era Marco. Na hora que apareceu a imagem dele, vou botar uma imagem para vocês verem, eu falei, caramba, é esse aí mesmo, tal. Eu tenho tanta lembrança desse desenho. Eu vou rodar aqui a abertura para vocês verem, para ver se alguém consegue lembrar alguém da minha época. Segura aí. Ciao Marco! Ciao ciao Marco! Ciao Marco! Ciao ciao Marco! Ciao Marco! Ciao Marco! Então, cara, o Marco, esse desenho, esse título aí que eu dei é justamente isso, cara. É o desenho mais triste que eu já vi na minha vida e eu acho que foi um dos desenhos mais marcantes, se não o mais marcante da minha infância mesmo, ali quando criança. Porque era um desenho que abordava, era sobre o que era o Marco, era uma criança de uma família italiana ali de Gênova e essa série, esse desenho, né, esse anime aí, ele é tipo ele é ambientado em 1800 e tanto, lá em 1880, por aí. E o Marco tem um pai, uma mãe, um irmão mais velho e ele tem um macaquinho, o Dominó. E a história se passa em cima de que, devido aos problemas financeiros que existiam ali na Itália naquela época, a mãe vai trabalhar na Argentina, né? Isso acontece lá pelo segundo episódio já, o primeiro, acho que é o primeiro já. A mãe vai trabalhar na Argentina, então ela pega um navio e vai embora. E o Marco fica triste demais com aquilo, né? Mas ele promete seguir os ensinamentos da mãe, que é ser um bom menino e tal. E o desenho se desenrola, ele recebendo cartas da mãe, né? De vez em quando chega um navio, aí chega as cartas da mãe, falando como é que tá lá, ele vai contando. Até que as cartas param de chegar, e ele começa a ficar aflito com aquilo, né? Eu acho que ele deve ter ali, sei lá, uns 7, 8 anos, cara, 6 anos, por aí. E depois de um tempo, chega a notícia que a mãe dele tá doente. E aí ele fala com o pai dele pra ir lá em busca da mãe, o pai não pode, porque tá trabalhando, resumindo, o moleque vai embora, velho. O moleque pega um navio e se pica pra encontrar a mãe lá na Argentina, né? Passa pelo Brasil e o cacete. E aí realmente começam as aventuras do Marco, né? Onde você vai vendo que ele vai crescendo, mas continua uma criança e vai passando por um monte de situação difícil. Cara, mas o desenho é muito triste, cara. Ele tem uma musiquinha bem triste, assim, que o Marco cantava e que acontecia lá. E que era muito difícil você, como criança, vendo aquilo como criança, você se identificava demais. E a verdade, esse vídeo não é pra falar tecnicamente qual o estúdio que fazia o desenho, não. Era pra eu tentar lembrar de quem eu era naquela época, né? Quem era o Rodrigo, o Marco, lá da minha vida. Porque eu trago sempre a minha infância para os meus dias, e eu tenho muito cuidado hoje em dia quando um amigo tem filho, de tudo isso, de cuidar da criança, sim, porque as marcas que a criança carrega, que ela pode carregar de coisas boas e ruins, é pro resto da vida, né? E eu acredito que hoje, aos 50 anos, eu já tenho a maturidade para julgar os meus pais da melhor forma possível, da forma mais honesta possível,
quer sem nenhum tipo de proteção por eles serem pais, né? Mas com muita maturidade para ter entendimento de que cada um dá o seu melhor e que eu sei que meus pais foram os melhores pais que eles puderam ser. Eu, graças a Deus, não tive pais violentos nem nada disso. Mas como eu sou filho de pais velhos, meu pai, quando eu nasci, já tinha 62 anos, 63, minha mãe 41, e eu sou o caçula de 7, né? Me faltou muito aquele contato do abraço, do beijinho, do carinho, né? Meus pais não eram brutos, nada disso, longe disso. Mas sabe essas brincadeiras que você fazia com seu filho aí, ou faz ainda, de pai e filho? Eu nunca tive isso. Então acho que esse desenho, acho que ele foi muito tocante pra mim por causa disso, né? Primeiro que eu acho que foi a primeira vez que eu chorei por algo na televisão, né? Eu lembro depois de ter chorado vendo ET no cinema e ter chorado também muito com um filme de boxe naquela época chamado O Campeão, que é um menininho que cuida do pai alcoólatra que luta boxe. Cara, que tem uma cena, pelo amor de Deus. O cara morre no ringue. Isso aqui não é nem spoiler, porque o filme é de final de 70, né? O cara morre no ringue, o filho tá lá vendo a luta, né? Ele sai se arrastando do ringue, o nego sai levando ele e tal. E o pai deitado ali no vestiário, e o moleque começa a falar, volta, vem, vamos fazer isso. Cara, aquilo é puta que pariu. Como eu chorei. Eu lembro que eu chorava escondido, né? Porque chorar ainda é uma coisa meio vergonhosa, né? Ainda mais menino, né? Menino é sempre reprimido a chorar. Você não é homem não, por que você tá chorando e tal? E o Marco, cara, me fazia chorar muito. Primeiro que quando a mãe foi embora, eu sempre visualizava na minha mãe, né? Eu falei, será que minha mãe vai embora também, meu Deus? Não, eu gosto tanto da minha mãe, e aquilo me pegava tanto. Óbvio que minha mãe não vai embora e nunca foi, né? E eu lembro que tem uma cena, acho que primeiro ou segundo episódio, não lembro, que o irmão dele, que deve ter, sei lá, uns 16, 18 anos, dá um tapa na cara do Marco, quando o Marco descobre que a mãe é embora e tal, pra ele virar homem, pra ele não chorar. Cara, eu lembro que eu fiquei pensando, será que meu irmão vai me bater também? E eu lembro que eu fiquei, às vezes, desejando que meu irmão me desse um tapa, pra que eu, né, pudesse falar, não, eu sou homem, eu vou ser um homem forte quando crescer, eu vou ser assim que nem o Marco, né? Obviamente, meu irmão nunca me bateu, porque meu irmão era um doce de pessoa. E já nessa época já não convivia muito comigo, meu irmão tava fazendo vestibular e tal, já trabalhava. A diferença minha para minha irmã mais velha é que são 15 anos, pro meu irmão era 17. Então, você vê, né, nessa época meu irmão já não tá nem fazendo vestibular, tava na faculdade, você vê, agora que eu me toquei. Então, assim, esse cara de desenho me marcou muito, ele me marcou muito por esse tipo de coisa, e eu fico tentando lembrar quem era aquele Rodriguinho, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode trazer da infância para os dias de hoje, assim, né? É óbvio que cada um tem a sua história, tem o seu amadurecimento, tem as suas fases, o seu crescimento, mas tem muita coisa da nossa personalidade. Eu trabalhei muito tempo com comportamento humano, que tá lá, a explicação tá lá na infância. E por isso que eu busco sempre, por isso que você vai me ver sempre aqui falando sempre de um pezinho de uma coisa que tem lá na infância, porque eu aos 50 anos ainda estou me descobrindo em muita coisa, né? E hoje eu entendo, não só de hoje, né, mas há um bom tempo já, converso muito isso com a minha terapeuta, que eu entendo muito bem, assim, meus pais, a limitação que eles tiveram, né? Minha mãe foi uma mulher criada na roça. A história da minha mãe era, minha mãe morreu tem 3 anos, minha mãe morreu com 89 anos. Minha mãe foi criada na roça, antes dela ir para o Rio de Janeiro, para cidade grande. Minha mãe é capixaba, criada no interior ali do Espírito Santo, Minas, junto com o pai dela e as irmãs dela, os irmãos, que eram muitos, trabalhavam em fazendas de café, né? Minha mãe, eu lembro que ela contando a história quando eles mudaram, acho que do Espírito Santo para Minas, 2, 3 dias de viagem, andando do lado da estrada, meio de mato, de barro, de tudo, com 2 mulinhas puxando as coisas, né? E 5 horas mais ou menos eles paravam para descansar, para dormir, o pai delas arrumar. Meu avô, eu nunca conheci meus avós, arrumar as coisas para dormir. Então, assim, minha mãe teve uma infância muito sofrida de dificuldade, né, como muita criança tem, mas também muito amorosa com as irmãs, com os irmãos, tudo isso, e coisa que ela trouxe até o último dia da vida, assim, minha mãe era muito atenta a isso. Depois ela, já na final da adolescência e tal, foi pra cidade grande, foi pro Rio, lá conheceu meu pai e tal, e outras coisas. Meu pai é de 1913, às vezes o seu avô aí é mais novo que o meu pai. Meu pai é de 1913, meu pai morreu em 98. Meu pai viveu em outro mundo, velho, em outro mundo, 1913, meu irmão, é outro mundo, cara. Sabe? Então meu pai viu surgir tudo, telefonia, o caralho, televisão a cores, televisão. E meu pai era compositor, foi da polícia também, mas foi compositor. Então foi muito perseguido por governo, né? Por artistas, de certa forma, eram perseguidos, né? Meu pai teve 7 filhos, 4 do primeiro casamento, 3 do segundo, que é de onde eu vim. Mas os irmãos todos são próximos, tá? Meu irmão mais velho vivo mora 1 quilômetro da minha casa. Então, assim, hoje eu entendo meus pais, quem meus pais eram, né? E esse muito falta de tato de lidar com a criatura chegando ali, um nenenzinho, depois de 15 anos. Né? Meu pai mais ainda, entendo mais ele ainda. A minha mãe, eu tive muito tempo de conviver com ela
e de cuidar dela na velhice dela, que foi o maior presente que ela pôde me dar, foi deixar cuidar dela. E eu fico lembrando quem era esse Rodriguinho, se ele tinha algum sonho, o que ele imaginava para a vida, sabe? Eu não me imaginava... É curioso, eu nunca me imaginei em nenhuma profissão, nunca me imaginei médico, arquiteto, engenheiro, músico, nada disso. É uma coisa que criança normalmente já tem isso, né? E eu não consigo nem me lembrar se eu me imaginei como alguma coisa. Curiosamente, eu não tenho formação acadêmica, né? Eu comecei a trabalhar ali com 16 anos e tal, e fui. E quando me foi cobrado de eu ir para a faculdade, eu já estava ganhando meu troco e tal, e não quis saber e meti o pé. E obviamente me fez falta pra caralho, mas escolhas. E eu fico lembrando desse Rodriguinho, né? Quem era esse menino, o que ele pensava. Meus pais tiveram muita dificuldade comigo porque eu tenho déficit de atenção, né? Dislexia, tinha muita dificuldade de aprendizado, de tudo, era tido como burro da turminha, de todas as turmas que eu participei, eu era sempre o burro, né? Porque, e na época não tinha diagnóstico para essas coisas, né? Eu fui diagnosticado com TDAH e déficit de atenção quando eu fui procurar ajuda com 25 anos, né? Fui investigar para descobrir que foi, cara, tem alguma coisa aí. Mas eu perdoo meus pais demais, porque eu entendo quem eles eram e eu entendo quem eu era. Eu não cresci uma criança fácil, eu cresci muito mimado, muito cheio de cuidados, né? Eu era muito medroso. Acho que por isso me botaram no judô muito cedo, e eu acho que meu primeiro ano de judô foi terrível. Chorava sem parar. Minha primeira competição de judô, eu perdi, fiquei imobilizado, lá estrangulado no chão, moleque rodando comigo no chão, chorando pra caralho. Até hoje não, mas falava, nossa, que vergonha. Vergonha na criança, cara. Pelo amor de Deus, hoje até... Coisa que me deixa louco é pai em jogo de futebol de filho gritando no alambrado, moleque, como se o moleque tivesse a obrigação de ser um craque para trazer para casa a frustração que ele não conseguiu, que o pai não conseguiu. E o Marco, eu acho que ele me trouxe desde cedo saber lidar com essa tristeza, né? Eu sempre fui uma criança muito lúdica e eu trouxe de lá para cá uma tristeza minha dentro de mim. Por mais que as pessoas aqui me vejam sempre sorrindo, e assim, não é personagem, esse sou eu, né? Mas eu tenho uma coisa melancólica, uma coisa triste ali dentro de mim. Né, que eu lembro que a primeira vez que eu fui no psiquiatra, que eu mesmo procurei também, o cara até falou, porra, tanta gente procurasse o psiquiatra que você procurou para se entender, seria interessante. Ele falou, Rodrigo, tem uma melancolia em você, uma certa tristeza ali, muito genuína, que eu não sei se namora com a depressão, mas é necessário observar. Né? E isso lá, com essa idade mais ou menos 25, 20 e poucos anos, quando eu fui fuçar na minha vida para me entender melhor. O Marco me ajudou muito nisso, porque eu cresci muito ali na adolescência, lembrando desse desenho, desse personagem, dessa criança sofrida, né, mas que lutava para satisfazer o último pedido da mãe, não em morte, mas em vida. Quando a mãe vai embora para a Argentina de navio, ela fala, você tem que ser homem, você tem que ser um bom menino e tal. E todo episódio ele fala, mãe, eu tô sendo um bom menino. Ele falava assim sozinho, né? Rapaz, eu não sei se eu fui muito bom menino. Eu aprontei muito, mas eu acho que mau menino, uma má criança, assim, eu não fui não. Mas meus pais consideravelmente assim penaram comigo, porque eu logo percebi a fragilidade deles e me aproveitei disso, né? Para eu ganhar corpo e eu controlar mais a situação, né? Meu pai já não tinha paciência nem saco de ficar dando esporro em adolescente, né? Os únicos problemas também que eu levava para casa era de estudo, porque justamente por ter dificuldade de aprendizado, eu não gostava de estudar, porque eu me via fragilizado, eu me via exposto negativamente, né? Então, mas pô, eu fui amigo de tudo quanto é professor, sacou? Eu nunca fui parar em delegacia por causa de merda, meu pai nunca foi me pegar em delegacia, meu negócio era brigar, mas eu mesmo resolvia, meu pai só via chegando machucado e ficava, porra, tipo, que merda. Mas aquele Rodriguinho do Marco cresceu, graças a Deus soube lidar com tudo isso que vai vindo na lembrança, e foi importante pra mim. Provavelmente esse vídeo deve dar pouquíssima visualização, porque é um vídeo de um desenho que muita gente não viu, quase ninguém vai lembrar, um desenho triste, mas que... Triste porque era tudo, a trilha sonora era triste, toda a história era triste, ali de um menino tentando... Qualquer coisa é pior do que tentar achar e encontrar tua mãe, episódio a episódio, não consegue, velho. No final ele consegue encontrar a mãe dele, né? E ela tá doente lá num lugar e tal, num convento, num lugar assim. E são 52 episódios, uma coisa assim que eu li, procurei saber. E aí eles voltam pra Itália e tal. Mas aquele Rodriguinho cresceu, virou fufuxo de muita gente aí. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre as minhas dores, sobre os meus dissabores da vida, sobre os meus aprendizados. E eu espero ter esse tipo de maturidade, de entender, de enfrentar qualquer situação dessa de frente.
Porque enquanto estiver acontecendo, eu tenho sanidade para lidar com as coisas do presente, com as dificuldades de amizades, de amores, de vida, de perdas, né? De amigos que se vão, de cachorrinhos nossos, bichinhos que morrem, de olhar uma sociedade deturpada, cada dia mais doente, infelizmente, e tentar, dentro disso tudo, achar um refúgio honesto, muito digno e verdadeiro aqui, conversando com vocês. Isso aqui foi quase uma sessão de terapia para mim. Eu espero que de alguma forma isso te toque da melhor forma possível. Não esquece que aqui adulto também brinca. Beijo grande.